Visionária Esportes. Fala minha gente, bom dia, graça e paz, aqui é Manuel Rodrigues chegando com mais uma edição do Visionária Esportes, nesta terça-feira, 6 de janeiro de 2026. É uma alegria estar com você em mais uma manhã, começando o dia com informação, fé e inspiração para enfrentar a vida com equilíbrio e confiança em Deus. A palavra que nos inspira hoje está em Salmos, capítulo 37, versículo 25. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. O tema de hoje é não se abalar quando for demitido. Eu vou explicar por quê. A demissão pode abalar emoções, planos e a sensação de segurança, mas ela não define quem você é, nem limita o que Deus pode fazer. Portas se fecham, ciclos se encerram, mas o cuidado do Senhor permanece o mesmo. Deus não perde o controle quando nós perdemos o emprego. No esporte, derrotas inesperadas exigem reajuste de rota. Na vida, momentos difíceis pedem fé, maturidade e confiança no próximo passo de Deus. Que hoje você seja fortalecido para não se abalar, não desistir e não perder a esperança. Lembrando que o justo nunca é abandonado e que Deus continua provendo, sustentando e abrindo novos caminhos. Você também pode ouvir a reprise do programa de hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária e nos acompanhar na sua plataforma digital favorita, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também está sendo transmitido pela Luar Rádio Web e pela nossa Rádio Vida, ambas da cidade de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio, da cidade de Londrina, no Paraná. Vamos juntos para mais uma jornada de informação, fé e inspiração? Fica com a gente porque o Visionário Esportes está apenas começando. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes. Vamos para mais um bloco aqui para vocês. Lembrando que agora temos um bloco a mais do programa, tá? Desde ontem, agora o programa passou de 6 para 7 blocos, tá? Então, bastante informação aqui para vocês. Antes do nosso placarzão futebol nacional e internacional, vamos para os aniversariantes de hoje, 6 de janeiro. O jogador Alex Teixeira, jogador do Vasco, né? Jogador do Vasco, né? Jogou, enfim, tá aí jogando. Tá fazendo aniversário. Rafael Guzzo, também jogador de futebol. Lynette Shoboy, jogadora de vôlei norte-americana. James Winston, quarterback, jogador de futebol americano, fazendo aniversário. O Mac McClung, esse jogador, ele foi campeão do torneio de enterradas. Ele chegou a pular por cima de um carro uma vez, tá? Então faz aniversário também. Gilbert Arenas, também jogador, esse é ex-jogador de basquete da NBA. O Ed Carroll, jogador inglês, tá fazendo aniversário e voltou pro time local dele, né? E fazendo com um salário bem menor, né? Tá lá jogando aí, fazendo seus golzinhos. Peter Northug, norueguês esquiador de cross country. O AJ Hawk, jogador de futebol americano. Corey Connors, jogador de golfe canadense. Pat Connaughton, jogador da NBA, basquete americano. Jesus Manuel Corona, mexicano, jogador de futebol. A Dorian Pin, piloto de automobilismo, disputou aí a W Series, né? É francesa, tá fazendo aniversário. O Dan Power, jogador de rugby neozelandês. E a Chloe Dries, que é ginasta norte-americana. Parabéns para eles, aniversariantes deste dia 6 de janeiro. Vamos lá para os resultados? Algum placar aqui para você? Poucos resultados hoje, mas vamos ter bastante amanhã. Mas hoje aqui, ó, no caso de segunda-feira, né? Pela Copinha, alguns jogos aqui, alguns destaques. O Grêmio ganhou de 7-0 do Galvez do Acre. O Mirassol venceu o Linense por 1-0. Palmeiras venceu o Monte Roraima por 4-2. Championship, rodada 26, complemento da rodada aqui. O Leicester venceu o West Bromwich por 2-1. O Leicester é 12º colocado com 37 pontos. E o West Brom é 18º dos 24 times, né, com 31 pontos. Classificação: Coventry City 52 pontos, Middlesbrough segundo 46, Ipswich Town terceiro com 44, Preston North End e Millwall tem 43, Watford e Hull City tem 41 pontos.
Novidade aqui, Supercopa da Turquia, semifinal. Galatasaray goleou o Trabzonspor por 4-1 e está classificado para a final. Yilmaz, Elmali, Akgün e Icardi fizeram os gols do Galatasaray. O brasileiro Felipe Augusto fez o gol do Trabzonspor. Copa das Nações Africanas, oitavas de final, continuação. O Egito empatou com o Benin no tempo normal em 1-1. Na prorrogação, o Egito ganhou de 2-0, teve gol do Salah, Egito nas quartas de final. A Nigéria goleou Moçambique por 4-0. Lukman, 2 gols do Osimhen e 1 do Adams, classificando a Nigéria também para as quartas de final. Kings League Cup, rodada 2. A Itália venceu a Polônia por 7-3, já havia vencido a França, né, por 8-0 e agora venceu na segunda rodada. E a Colômbia, que também havia vencido na primeira rodada, venceu a Holanda na segunda rodada por 7-2. Vamos para as notícias do futebol aqui, bastante notícia do futebol aqui para vocês. O técnico italiano Enzo Maresca foi demitido pelo Chelsea no início de 2026, mais precisamente dia 1º de janeiro, né? Mesmo com contrato até 2029, e decidiu abrir mão de receber a multa rescisória de cerca de 14 milhões de libras, o equivalente a aproximadamente 102 milhões de reais, que tinha direito após a saída antecipada. A decisão, segundo a imprensa inglesa, foi motivada por um desgaste profundo com a diretoria do clube e uma relação cada vez mais insustentável nos bastidores. Maresca havia conquistado a Conference League e o Mundial de Clubes, mas o Chelsea vinha de queda de desempenho na Premier League e dificuldades internas. Com seu desligamento, o clube já consulta opções no mercado para seu substituto. Pode ser que seja o Liam Rosenior, técnico do Strasbourg, né, que é meio que uma filial do Chelsea, né? Então pode ser que ele assuma o comando do Chelsea. Vamos continuar acompanhando esse caso aqui no programa Visionário Esportes. E tem mais demissão aqui, ó. Hoje é o dia das demissões, tá? Então por isso que a gente tratou do tema, né? Do tema justamente no tema de hoje, né? Não se abalar com a demissão, né? Então por isso que a gente colocou lá uma palavra para você no início e vamos trazer também no final do programa. Falar em demissão, Manchester United demitiu Rubem Amorim após 14 meses de trabalho turbulento no comando técnico, com o clube anunciando a saída nesta segunda-feira. O português deixou o United na 6ª colocação da Premier League, mas foi dispensado principalmente pelos fracos resultados e desgaste com a diretoria. Amorim acumulou apenas 24 vitórias em 63 jogos, aproveitamento de 38,1% e 15 vitórias em 47 jogos na Premier League, aproximadamente 32%, o pior desempenho de um técnico permanente do United na era da Premier League, em termos de porcentagem de vitórias e média de pontos por jogo. Seu registro de 1,23 pontos por partida também é o mais baixo da história do clube no campeonato desde a era pós-Ferguson. A direção nomeou Darren Fletcher como interino, enquanto procura um técnico permanente para tentar recuperar a trajetória da equipe. Vamos lá, continuando aqui, ó. Aqui vão 5 opções de técnico para substituir Rubem Amorim no Manchester United, segundo a imprensa internacional e os principais sites esportivos. Gareth Southgate, ex-técnico da seleção da Inglaterra, experiente e admirado pela direção do United. Xavi Hernandes, livre no mercado após saída do Barcelona, com forte posse de bola e foco em desenvolvimento de jovens. Enzo Maresca, recentemente demitido do Chelsea, já cogitado para o cargo e com experiência na Premier League. Oliver Glasner, atualmente no Crystal Palace, com sucesso na Copa da Liga Inglesa, né, e a Community Shield, visto como um dos principais nomes. E o próprio Darren Fletcher, ídolo do clube interino após a saída de Amorim. Se tiver bons resultados, pode ser mantido em definitivo. Esses nomes estão sendo amplamente debatidos como possíveis sucessores no Old Trafford. Então, a probabilidade é que o Darren Fletcher fique até o final da temporada e aí o Manchester United procure um novo técnico no início da próxima temporada para começar um novo trabalho do zero, né? Então, é o Manchester United, né? Manchester United nessa cena com técnicos e jogadores. O Liverpool pode demitir o técnico Arne Slot, mais uma decisão aqui, ainda esta semana.
Então, segundo diversas fontes britânicas que afirmam que a diretoria está próxima de tomar uma decisão final após mais um resultado frustrante e já começa a analisar nomes para assumir o comando em curto prazo. A pressão aumentou com o desempenho irregular na Premier League e falta de competitividade em relação às expectativas pós-título, levando o clube a preparar alternativas imediatamente caso formalize a saída do treinador holandês. A movimentação dos bastidores indica que Anfield quer reagir rápido para recuperar a forma na temporada. O futuro de Edu Gaspar no Nottingham Forest está em dúvida após uma temporada extremamente turbulenta no clube inglês. Vocês estão vendo que é só notícia na Inglaterra, né? Demissão, tá parecendo Brasileirão, né? Segundo o The Telegraph, o brasileiro contratado como diretor global de futebol em julho de 2025 é alvo de forte escrutínio em meio ao baixo desempenho da equipe na Premier League, que vive um perigo real de queda na tabela e já mudou de técnico por 3 vezes na temporada, com Nuno Espírito Santo e Ange Postecoglou demitidos antes de Sean Dyche assumir. Fontes indicam que um atrito anterior entre Edu e Nuno sobre transferências e estratégia contribuiu para as demissões e agora aumenta as dúvidas sobre sua permanência no cargo. O técnico... mais uma aqui com notícia de possível demissão. O Nuno Espírito Santo de novo, né? O técnico Nuno Espírito Santo está à beira da demissão no West Ham, após uma sequência alarmante de 9 jogos sem vitória na Premier League, incluindo a derrota por 3-0 para o Wolverhampton, que deixou o clube em 18º na tabela e na zona de rebaixamento. A pressão aumentou com o desempenho fraco e a falta de confiança no vestiário, com relatos de insatisfação de jogadores e crescente frustração de torcedores nas redes. A direção, liderada por David Sullivan, já teria identificado possíveis substitutos como Slaven Bilic e Michael Carrick, como caso o Nuno não reverta a recente má fase. Apesar de relatos apontarem apoio oficial do clube por agora, fontes dizem que seus dias no comando podem depender dos próximos resultados, especialmente no confronto direto contra o Nottingham Forest. Vai ser hoje. O West Ham, agora vamos para contratações. O West Ham anunciou a contratação do atacante argentino Tati Castellanos, de 27 anos, ex-alvo do Flamengo, vindo da Lazio, com contrato de 4 anos e meio para reforçar o setor ofensivo em meio à luta contra o rebaixamento na Premier League. Paralelamente, segundo o jornalista Fabrício Romano, o clube inglês enviou uma proposta oficial ao Al Nassr pelo goleiro brasileiro Bento, reforçando a meta de fortalecer o elenco na janela de janeiro. Vamos a algumas notícias do futebol nacional. Começamos aqui pelo Mirassol. O Mirassol oficializou a contratação do meia Eduardo, de 36 anos, que estava livre no mercado após deixar o Cruzeiro e teve passagens de destaque por Botafogo e Cruzeiro, sendo campeão da Libertadores e do Brasileirão pelo clube carioca. Ele assinou vínculo até dezembro de 2026 para reforçar o meio-campo da equipe paulista na temporada. Além disso, o volante Denilson, ex-Cuiabá, também foi anunciado como reforço para 2026, integrando o elenco em processo de reformulação, enquanto o Mirassol se prepara para disputar Paulistão, Brasileirão, Copa do Brasil e Libertadores. Mais uma do Mirassol aqui, ó. O dirigente Paulinho descartou de forma clara qualquer ida ao Corinthians nesta janela e reafirmou que vai permanecer no Mirassol em 2026, onde atua como executivo de futebol e também responderá pela base do clube. Ele explicou que já recebeu propostas de outras equipes, inclusive do Corinthians, mas optou por seguir no projeto que ajudou a levar o Mirassol à Libertadores, destacando sua gratidão e compromisso com o clube. O dirigente ressaltou que, apesar de não ter um contrato formal tradicional, há um acordo renovado com a diretoria e sua palavra vale, mantendo-se focado no trabalho em São Paulo. Vamos para um rápido intervalo, já teremos notícias de mais clubes brasileiros, como Flamengo, Cruzeiro, entre outros. Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias aqui do futebol nacional, né? Começamos com o Flamengo nesse bloco. O Flamengo negociou o empréstimo de Matias Vinha ao River Plate, porque o lateral uruguaio tinha poucas oportunidades de jogo em 2025, diante da concorrência por Alexandro e Ayrton Lucas, e buscava atuar mais, especialmente com a Copa do Mundo no horizonte. Além de o clube entender que precisava reduzir excedentes no elenco, mantendo 2 opções fortes por posição.
Com Vinha fora, Felipe Luiz planeja dividir a lateral esquerda entre Alexandro e Ayrton Lucas, equilibrando geração de jogo e descanso físico ao longo da temporada. Internamente, a decisão também envolve a análise de contrato e futuro de Alexandro, que entra em seu último ano em 2026, deixando espaço para a avaliação de retornos futuros do uruguaio, caso ele se destaque no River Plate. E o Flamengo inicia a temporada de 2026 enfrentando uma maratona intensa de jogos, que pode chegar até 12 partidas em cerca de 40 dias, entre campeonatos estaduais, Brasileirão, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana, conforme a análise do calendário rubro-negro para o início do ano. O elenco principal se reapresenta em 12 de janeiro, com estreia antecipada no Campeonato Carioca no dia 11, e a comissão técnica terá pouco tempo de preparação antes de compromissos seguidos na temporada. A agenda cheia reforça a necessidade de rotação de elenco e gerenciamento físico, enquanto o clube ainda define datas e metas para manter desempenho competitivo em todas as frentes. A Federação Estadual do Rio de Janeiro confirmou o estádio Raulino de Oliveira, em Volta Redonda, como palco da estreia do Flamengo no Campeonato Carioca 2026. O rubro-negro enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro no domingo, dia 11 de janeiro, às 6 da tarde, em jogo antecipado da quinta rodada por causa da Supercopa do Brasil. A utilização do Raulino ainda depende de laudo de segurança da Polícia Militar. Maracanã e Luso Brasileiro estão indisponíveis, o primeiro em obras no gramado e o segundo aguardando liberação técnica após reforma. A previsão é que o Maracanã volte a receber jogos do Carioca a partir da terceira rodada. Vamos ao Cruzeiro. O Cruzeiro decidiu encerrar as negociações com o Flamengo pela contratação do atacante Caio Jorge, garantindo a permanência do artilheiro para a temporada 2026 e comunicando a reapresentação do jogador na Toca da Raposa. A diretoria celeste recusou todas as ofertas rubro-negras, incluindo propostas envolvendo dinheiro e a inclusão de jogadores como Everton Cebolinha por não alcançar o valor pedido. O clube mineiro ainda avalia acionar o Flamengo na FIFA por assédio ao atleta, devido a contatos diretos, mesmo após recusas formais. Com isso, o Fla já amplia sua busca por outras opções no mercado. O Cruzeiro segue firme na tentativa de contratar o meio-campista Gerson, atualmente no Zenit da Rússia, considerado prioridade pela diretoria e pedido do técnico Tite, mesmo reconhecendo que o negócio não é fácil e enfrenta a resistência dos europeus. A Raposa formalizou proposta ao Zenit, que envolve cerca de 12 milhões de euros, aproximadamente 77 milhões de reais, mas o zagueiro Jonathan Jesus na negociação, somando um valor similar ao que os russos pagaram ao Flamengo em 2025. Mas o Zenit recusou a oferta e segue irredutível, exigindo cifra maior. Internamente, dirigentes mantêm convicção e trabalham para fechar o acerto, com até reunião entre clube e pai, que é o representante de Gerson, em BH, mas ainda não há definição do negócio. O Cruzeiro está disposto a oferecer um contrato de até 5 anos para renovar com o meia Matheus Pereira, prioridade máxima da diretoria para garantir a permanência do camisa 10 e evitar que ele deixe o clube sem compensação no meio do ano, quando seu vínculo atual acaba em junho de 2026. A proposta visaria não apenas a extensão do vínculo por longo prazo, mas também uma valorização salarial e um projeto de futuro ao redor do atleta, considerado peça-chave para 2026. As conversas avançaram nos bastidores com a direção e com o próprio jogador sob orientação do técnico Tite, e o clube trabalha para selar o acordo ainda neste mês. O Cruzeiro iniciou a pré-temporada 2026 com os titulares e principais jogadores do elenco se apresentando nesta segunda-feira na Toca da Raposa 2 e tendo o primeiro contato com o técnico Tite e sua comissão técnica. Estiveram presentes nomes importantes como Caio Jorge, Matheus Pereira, que renegocia contrato, além de atletas que retornaram de lesões e os reforços já integrados. A comissão liderada por Tite e o novo diretor de futebol Bruno Spindel deu início aos trabalhos visando o Campeonato Mineiro, com treinos físicos e preparação tática para a estreia no estadual. Fagner, que residiu com o Corinthians, está próximo de assinatura com o clube. Então vamos falar dele. Lateral direito Fagner acertou a rescisão de contrato com o Corinthians, encerrando o vínculo que ia até o fim de 2026 e abrindo caminho para permanecer no Cruzeiro em definitivo após defender o clube mineiro por empréstimo em 2025. A rescisão foi acordada na manhã desta segunda-feira e libera o jogador para assinar novo contrato com a Raposa, com expectativa de oficialização ainda nesta semana. A saída também gera uma economia de cerca de 8 milhões de reais para o Corinthians, que vinha buscando reduzir
reduzir custos na folha salarial. Fagner, ídolo do Timão com mais de 500 jogos, agora deve se juntar à pré-temporada do Cruzeiro em Belo Horizonte. Vamos ao Corinthians agora. O Corinthians voltou a oferecer um contrato de 3 anos a Maicon para tentar comprar em definitivo o volante junto ao Shakhtar Donetsk da Ucrânia, após impasse nas conversas. O clube ucraniano exige vínculo mais longo, 3 temporadas, para liberar gratuitamente o meio-campista, mantendo 50% dos direitos econômicos. E a diretoria alvinegra havia recuado para uma proposta de 2 anos, o que travou o negócio. Com a entrada do Atlético Mineiro na disputa, com oferta nos mesmos moldes, o Timão retomou a proposta de 3 anos, visando igualar as condições, e agora a decisão está nas mãos do Shakhtar e do próprio jogador. No Corinthians, há jogadores que começam 2026 em alta e outros em baixa, após trajetória distinta em 2025. Estão em destaque nomes como Hugo Souza, Gustavo Henrique, Matheus Bidu, Mateuzinho, Breno Bidon e Memphis Depay, que se firmaram e tiveram boa temporada. Já Félix Torres, Kaká e Rodrigo Garro perderam espaço e são considerados negociáveis, assim como outros jovens que tiveram poucas oportunidades. Além disso, o clube já registra despedidas e indefinições no elenco, com a saída de Ángel Romero e negociações em andamento por contratos e renovações. O Internacional oficializou a venda do atacante Ricardo Matias ao Al-Ahly da Arábia Saudita e a negociação entrou no top 5 das maiores vendas da história do clube. Aos 19 anos, o centroavante revelado na base foi negociado por cerca de 10 milhões de euros, aproximadamente entre 55 a 64 milhões de reais, com o Colorado ficando com 60% dos direitos econômicos. A transação o coloca entre as maiores receitas de transferências do Inter, atrás de nomes como Yuri Alberto, Gabriel Carvalho e Oscar no ranking histórico de vendas. O executivo Fabinho Soldado, apresentado pelo Internacional, preferiu não citar nomes de possíveis reforços ao ser questionado na coletiva de apresentação, ressaltando que o clube está analisando as necessidades do elenco e as limitações do mercado antes de qualquer anúncio. Ele destacou que a prioridade do Colorado em 2026 é recuperar o time após uma temporada difícil e voltar a acostumar com vitórias, focando na valorização do grupo atual e na construção de um projeto competitivo sem prometer contratações imediatas ou específicas. O Red Bull Bragantino tem interesse na contratação do meia Rodriguinho, de 21 anos, que pertence ao São Paulo, e estuda uma proposta para a janela de transferências, com o clube paulista monitorando a situação atentamente. Rodrigo Ruendra, formado em Cotia e com contrato até o fim de 2026, foi observado pela comissão técnica do Bragantino e pode entrar no radar do Massa Bruta como reforço para a temporada. Até o momento não houve oferta oficial e o tricolor ainda negocia questões contratuais enquanto acompanha o interesse rival. O São Paulo planeja fechar o elenco de 2026 com mais 3 reforços, priorizando a chegada de um zagueiro, um meio-campista e um atacante de beirada, para complementar o grupo já reforçado com Danielzinho, Carlos Coronel e Lucas Ramon. A diretoria mantém conversas com o Flamengo pelo volante Alan, em operações que podem envolver empréstimo com obrigação de compra, com opção mais viável financeiramente, mas ainda aguarda uma resposta e ajustes financeiros entre os clubes. Internamente, o tricolor aposta também na volta de Caleri, Lucas Moura e Luciano para conta de experiência e sequência na equipe. O São Paulo treinou na manhã desta segunda-feira no CFA de Cotia, com o foco total na estreia pelo Campeonato Paulista contra o Mirassol, marcada para o dia 11 de janeiro, às 8h30 da noite, no Estádio Municipal José Maria de Campos Maia, o Maião. O trabalho incluiu reforço muscular e treinos em espaço reduzido com equipes divididas, visando intensidade e ritmo de jogo. A comissão técnica de Hernan Crespo segue ajustando o elenco, que ainda busca reforços para fechar o plantel da temporada. O grupo permanece concentrado em Cotia até terça-feira, antes de seguir a rotina de preparação. O São Paulo ainda não conseguiu oficializar a saída do meia Oscar, porque uma dívida milionária com o jogador trava a rescisão contratual, com o atleta exigindo o recebimento de valores pactuados antes de assinar a quebra do vínculo, mesmo após decidir encerrar a carreira aos 34 anos e não fazer parte do planejamento de 2026. Oscar tem vínculo até 2027 e vinha sofrendo com problemas de saúde e lesões frequentes, o que acelerou o desejo de aposentadoria, mas o impasse financeiro mantém a situação em
aberto. O caso se soma ao esforço do clube de reduzir sua folha salarial e equilibrar as contas no ambiente de reformulação tricolor. Vamos para um rápido intervalo, já tem mais notícias do futebol, com notícias aqui do Santos, principalmente com a contratação do Gabigol, hein? Não sai daí, eu já volto. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes. Vamos ao Santos agora. No Santos, Neymar e Gabigol vão se reencontrar no mesmo clube mais de 13 anos depois do jogo marcante em 2013, quando Neymar se despediu do Peixe e Gabigol fez sua estreia profissional, ficando apenas aproximadamente 25 minutos juntos em campo. Gabigol acabou de ser anunciado como reforço para 2026, emprestado pelo Cruzeiro até o fim da temporada, e já projeta parceria com o Neymar para ajudar o clube e até impulsionar o camisa 10 rumo à seleção e à Copa do Mundo. A dupla, que também foi campeã olímpica pela seleção brasileira, agora tem a chance de reconstruir sua história no Peixe, com expectativas altas entre torcedores e direção para esta temporada. Gabigol confirmou que pediu ao dono do Cruzeiro sua transferência para o Santos há meses e se disse feliz que aconteceu, ressaltando que voltar ao clube onde foi revelado era um desejo antigo e que o momento agora se concretizou com o empréstimo até o fim de 2026. Na sua apresentação na Vila Belmiro, o atacante afirmou estar pronto para estrear pelo Santos já no Paulista. Destacou o carinho pelo clube e minimizou vaias antigas recebidas na Casa Alvinegra como algo totalmente natural pela paixão da torcida. Gabigol exaltou o Santos como sua casa, falou em apoiar Neymar e reiterou que quer contribuir para o time vencer e corresponder à expectativa dos torcedores. A joia da base do Santos, Cauã Basile, tem entre 13 e 14 anos, vive reviravolta importante. Após romper o contrato com a agência NR Sports do Neymar pai, sua carreira passou a ser gerida por um grupo ligado ao BMG, que pagou a multa para assumir o atleta. E ele fechou acerto com o Atlético Paranaense. Visitou o CT do Caju e deve se transferir para o Furacão com contrato de formação. O Santos tentou segurar a promessa com proposta de contrato de formação, mas o projeto e a estrutura apresentados pelo clube paranaense convenceram a família. Basílio é visto como uma das maiores promessas de base nos últimos anos e já despertou o interesse de outros clubes, com o Peixe acompanhando o desfecho com atenção. O Atlético Paranaense oficializou a renovação de contrato do técnico Odair Hellmann até o final de 2026, estendendo o vínculo que antes expirava em maio, com o treinador confirmado para comandar o Furacão no Campeonato Paranaense, Copa do Brasil e Brasileirão nesta temporada. Hellmann, que assumiu o time em maio de 2025 e conduziu a equipe ao acesso à Série A, vinha sendo sondado por outros clubes, mas optou pela continuidade no rubro-negro, que valoriza sua condução e planejamento para 2026. O elenco principal já se reapresentou para a pré-temporada no CT do Caju, com Hellmann à frente dos trabalhos e com foco em fortalecimento do grupo rumo aos objetivos do ano. O Sport anunciou a rescisão amigável com o lateral esquerdo Igor Cariús, encerrando o vínculo que ainda valia até o fim de 2026, após um acordo financeiro entre as partes. O jogador abriu mão de cerca de metade da dívida que o clube tinha com ele para viabilizar a saída, em meio a reestruturações no elenco após o rebaixamento à Série B. Cariús, que disputou mais de 100 jogos pelo Leão e conquistou títulos estaduais e o acesso à Série A, já tem negociação encaminhada com o Mirassol para 2026. O Bahia confirmou que o técnico Rogério Ceni estará à frente da equipe desde a estreia no Campeonato Baiano 2026, marcando mudança de estratégia em relação às últimas temporadas, quando o time principal viajava para pré-temporadas na Europa e a base jogava o estadual. Ceni comandará o time já na primeira rodada do estadual contra o Jequié, no domingo, dia 11, com foco em avaliação de jovens e entrosamento visando a Série A, Libertadores e Copa do Brasil. O Baianão servirá como parte da preparação e observação de atletas para o ano. O Bahia realizou uma consulta ao staff do goleiro Everton, atualmente no Palmeiras, como parte da busca por um reforço experiente para a meta em 2026. A diretoria tricolor sondou condições de negócio com o multicampeão de 38 anos, avaliando um modelo de contrato atrativo, com 3 anos de duração e salário acima do atual, além de possibilidade de extensão por metas de desempenho.
A movimentação ocorre em meio ao interesse do esquadrão em fortalecer a posição após a saída de Marcos Felipe e com Ronaldo e João Paulo como opções no elenco. Entretanto, ainda não há consenso ou avanço definitivo na negociação e o Everton ainda não indicou o desejo de deixar o Palmeiras. O Atlético Mineiro apresentou um projeto Hulk ao atacante de 39 anos para tentar convencê-lo a ficar no clube até sua aposentadoria, incluindo itens como uma participação acionária na SAF e até uma estátua em sua homenagem, além de um documentário especial sobre sua carreira, buscando reforçar a ligação do ídolo com o Galo, além das 4 linhas. No entanto, fontes ligadas ao veterano apontam que a proposta esportiva do Fluminense foi considerada melhor do que a do Atlético, com possibilidade de vínculo mais longo e outros atrativos. E Hulk deve levar uma contraproposta ao Galo em reunião nesta segunda-feira para decidir seu futuro. O atacante tem contrato com o Atlético Mineiro até dezembro de 2026 e pode assinar pré-acordo com outro clube a partir de julho, enquanto o Fluminense observa de perto e mantém interesse em contar com o camisa 7 na temporada. O Grêmio apresentou oficialmente Caio Paulista como seu primeiro reforço para a temporada 2026. O lateral esquerdo de 27 anos chega por empréstimo do Palmeiras até o fim do ano com opção de compra. Veste a camisa 38 e já pode estrear pelo Campeonato Gaúcho neste sábado contra o Avenida. Caio enfatizou que sua chegada ao clube foi um desejo pessoal e elogiou o elenco e a estrutura gremista, destacando força física, velocidade e versatilidade para atuar também no apoio ao ataque. O jogador reconheceu que teve passagens irregulares por Palmeiras e Atlético Mineiro recentemente, com pouca sequência, e busca retomar o melhor momento da carreira sob o comando do técnico Luiz Castro. O lateral esquerdo Alan Rodrigues, ex-Remo, foi oficializado como novo reforço do Olímpia do Paraguai, clube que disputará a Copa Sul-Americana 2026, após não ter sua opção de compra exercida pelo Remo ao fim do contrato no futebol brasileiro. Rodrigues, de 25 anos e formado no Cerro Porteño, assinou com o Olímpia e promete dar o máximo pela equipe na temporada, retornando ao seu país natal para somar ao elenco franjeado nas competições nacionais e internacionais. A Chapecoense oficializou a apresentação dos reforços Jean Carlos, João Vitor, Marcos Vinícius e Igor Meritão para a temporada 2026, com destaque de Jean Carlos falando sobre o desafio da Série A e Marcos Vinícius retornando ao Verdão com experiência e maturidade. Todos os jogadores ressaltaram o foco no trabalho diário e o bom ambiente interno como pilares para os objetivos do ano. O clube ainda anunciou de surpresa o novo patrocinador Master 01, que agora estampa a parte frontal da camisa junto à Aurora, reforçando apoios comerciais para 2026. O Curitiba oficializou a contratação do volante Fernando Sobral, de 31 anos, ex-Ceará, que chega por empréstimo do Cuiabá até o fim da temporada 2026, para reforçar o meio-campo do Coxa na Série A. Sobral, que também pode atuar mais avançado e é valorizado pela intensidade e poder de marcação, já está integrado ao elenco e treinando no CT da Graciosa. Ele é o 4º reforço confirmado pelo clube para a atual temporada, após Tinga, William Oliveira e Pedro Rocha. O Vasco encaminhou a contratação do colombiano Johan Rojas, de 23 anos, que se despediu oficialmente do Monterrey do México, em vídeo nas redes sociais com negociações avançadas com o clube carioca. O meio-atacante viaja ao Brasil para assinar por empréstimo até o fim de 2026, com opção de compra de cerca de 3 milhões e meio de dólares e deve ser o primeiro reforço do Gigante da Colina na temporada. Rojas teve passagem pelo Necaxa em 2025 e agora tenta se firmar no futebol brasileiro sob o comando de Fernando Diniz. Vamos para um rápido intervalo, já tem notícias do Palmeiras, tem notícias aqui também do Botafogo, além de mais notícias do futebol internacional. Não sai daí. Visionária Esportes. E voltamos com o Visionário Esportes, vamos para mais notícias do futebol aqui. O Palmeiras fez sondagem e iniciou conversas com o zagueiro Adrielson, atualmente no Al Wassel dos Emirados Árabes, visando reforçar o setor defensivo para 2026. O defensor foi monitorado junto ao clube árabe e o negócio está em fase preliminar de negociação, ainda sem valores definidos.
Adrielson, de 27 anos, ex-esporte e multicampeão pelo Botafogo, despertou interesse do Verdão como alternativa para a zaga, mas a tratativa é considerada complexa devido ao contrato longo e à necessidade de compensação financeira ao Al-Wassel. O nome tem gerado repercussão nas redes sociais entre os torcedores, enquanto o Palmeiras se movimenta no mercado para reforçar a retaguarda após a saída de Mikael e com foco em reforços defensivos. O Palmeiras começa 2026 planejando um meio-campo mais experiente com a chegada do volante Marlon Freitas, de 30 anos, único reforço confirmado até aqui, trazendo maturidade e qualidade na construção de jogo após sua passagem pelo Botafogo. Com a saída de Aníbal Moreno, o Verdão vê espaço na pré-temporada para a joia de 17 anos Luiz Pacheco, que treina com o elenco profissional e pode ganhar oportunidades enquanto o clube ainda busca reforços na posição. Marlon deve atuar tanto como segundo volante quanto mais avançado, ajudando a equilibrar o setor, e a ideia alviverde é mesclar experiência e juventude para a temporada. O Botafogo encaminhou a contratação do goleiro Andreu, de 24 anos, que estava no Gil Vicente de Portugal e foi revelado nas categorias de base alvinegras. Ele já assinou um pré-contrato de 3 anos e deve se apresentar em julho, com o clube ainda tentando uma liberação imediata junto ao time português. O arqueiro foi titular na Europa e seu retorno ao Rio é visto como reforço importante para a meta do Fogão em 2026. Paralelamente, o alvinegro avançou nas negociações pelo volante argentino Christian Medina, do Estudiantes, e o negócio está praticamente fechado, com expectativa de anúncio assim que questões contratuais forem finalizadas. A diretoria ainda trabalha para superar restrições burocráticas e registrar os reforços assim que possível. O zagueiro Alexander Barbosa, do Botafogo, foi oferecido ao Fluminense no mercado da bola como possível opção para reforçar a defesa tricolor em 2026, especialmente num cenário em que o Fluminense monitora a possível saída de Juan Freitas para a Europa. A movimentação foi divulgada por setoristas e jornalistas que cobrem o mercado carioca, mas não há proposta oficial apresentada até o momento. Trata-se de um movimento de bastidores e avaliação de nomes. Barbosa, de 30 anos e contrato com o Botafogo até o fim de 2026, tem sido alvo de sondagens e o fim de vínculo pode pesar na estratégia de negócio entre os clubes. David Ancelotti marcou presença no jogo do Real Madrid no Santiago Bernabéu e, em tom descontraído ao programa El Chiringuito, afirmou que vai dar uma mãozinha para o papai na Copa do Mundo, referente ao trabalho ao lado do pai Carlo Ancelotti na comissão técnica da seleção brasileira para a Copa 2026. O ex-técnico do Botafogo, agora ligado ao Brasil no Mundial, disse estar feliz por assistir ao Real Madrid e brincou sobre trazer sorte ao clube espanhol, mas descartou o envolvimento em negociações para voltar como técnico por enquanto. O atacante Endrick, de 19 anos, foi apresentado oficialmente pelo Lyon, após ser emprestado pelo Real Madrid, e revelou que Carlo Ancelotti o aconselhou a sair do clube espanhol para buscar mais tempo de jogo e desenvolver seu futebol, destacando que a ideia era encontrar um ambiente onde ele pudesse atuar mais e ser feliz. Endrick disse que a conversa com Ancelotti foi significativa e tocou seu coração, mas que a decisão final foi dele, visando crescimento profissional e retorno a boas atuações. O brasileiro destacou que o período no Lyon representa uma chance de amadurecer, ganhar ritmo e trabalhar para voltar à seleção brasileira, alvo declarado em sua carreira. No mercado europeu, a promessa do Bayern de Munique, Lennart Kahl, de 17 anos, admitiu publicamente que o Real Madrid é o clube dos seus sonhos e que em algum momento da carreira gostaria de jogar lá, apesar de valorizar seu início no Bayern e a admiração pelo clube bávaro. Sua declaração foi captada durante evento com torcedores e gerou repercussão nas redes e na imprensa europeia. Nos bastidores, relatos não confirmados nas redes sociais dão conta de que Karl-Heinz Rummenigge, ícone e dirigente do Bayern, teria tido uma conversa acalorada por telefone com Michael Ballack, agente do jogador, sobre a situação, embora isso ainda seja tratado como rumor e não tenha confirmação oficial por grandes veículos.
O Chelsea está se movimentando forte no mercado europeu e, segundo o jornal The Guardian, prepara uma oferta de cerca de 135 milhões de libras, algo em torno de 1 bilhão de reais, para contratar o atacante Vinícius Júnior, atualmente no Real Madrid. A possibilidade surge em meio a uma fase conturbada do brasileiro na Espanha, com negociações de renovação travadas e sinais de insatisfação que podem abrir espaço para transferência já em 2026. O Real Madrid tem contrato com o Vini até junho de 2027 e a direção merengue poderia usar a oferta dos Blues para evitar perder o atacante sem lucro no futuro próximo. O Manchester City está estudando a contratação do zagueiro e capitão do Crystal Palace, Mark Guehi, durante a janela de janeiro, para reforçar a defesa em meio a um surto de lesões nos seus centrais, Josko Gvardiol, Rúben Dias e John Stones, segundo relatos de jornais europeus. Guehi, de 25 anos e em fim de contrato com o Palace, já havia despertado interesse de gigantes como Liverpool, Bayern de Munique, Real Madrid e Barcelona, e o City pode tentar antecipar a contratação já no inverno europeu em vez de esperar o verão. O Palace não descarta vender se receber uma oferta considerada alta por um defensor cujo vínculo termina em junho, mas nenhuma proposta oficial foi apresentada até agora. E o Manchester City confirmou que o zagueiro Josko Gvardiol sofreu uma fratura na tíbia da perna direita durante um empate por 1-1 com o Chelsea pela Premier League e será submetido à cirurgia ainda esta semana para tratar a lesão. O clube comunicou que a intervenção é necessária após exames apontarem o quebrar da tíbia e a expectativa é de que a equipe médica esclareça nos próximos dias o plano de recuperação e o tempo de afastamento, possivelmente cerca de 4 meses. Essa lesão representa um forte desfalque ao City e coloca em dúvida a participação de Gvardiol na Copa do Mundo 2026, além de agravar a crise defensiva do time inglês. O atacante David Neres, do Napoli, sofreu uma entorse no tornozelo esquerdo durante a vitória por 2-0 sobre a Lazio pela Série A italiana e teve de deixar o jogo mais cedo, sentindo dores e sendo substituído ainda no segundo tempo. Exames médicos confirmaram que não há lesão grave, apenas um trauma distorsivo na articulação, e o clube já informou que ele iniciou o trabalho de recuperação e reabilitação imediatamente com a comissão técnica e fisioterapeutas. Apesar do susto, os médicos avaliam que com o tratamento, o tempo de afastamento pode ficar em torno de 7 a 10 dias, o que coloca em dúvida sua presença nas partidas seguintes, incluindo o clássico contra a Inter de Milão. O Celtic demitiu o técnico Wilfried Nancy após apenas 8 jogos no comando, com 6 derrotas, incluindo a pesada derrota por 3-1 para o rival Rangers, que acabou sendo um estopim para a decisão da diretoria escocesa de encerrar sua passagem pelo clube. A passagem de Nancy no clube durou cerca de 33 dias, tornando-a uma das mais curtas da história recente dos Hoops, e o time agora ocupa a segunda posição na Scottish Premiership, 6 pontos atrás do Hearts. Em resposta, o veterano Martin O'Neill foi recontratado como treinador até o fim da temporada, após um período como interino mais produtivo, antes da chegada de Nancy, com a missão de estabilizar o clube e retomar a busca por títulos. O legendário Dimitar Penev, técnico que levou a seleção da Bulgária à histórica semifinal com o 4º lugar na Copa do Mundo de 1994, morreu aos 80 anos após uma doença prolongada, conforme anunciou a Federação Búlgara de Futebol. Penev foi ícone do futebol búlgaro também como jogador, tendo defendido a seleção em 3 Copas, 1966, 1970 e 1974, e sido multicampeão nacional pelo CSKA Sofia. Seu legado incluiu títulos nacionais, campanhas memoráveis e a consagração como o melhor técnico da Bulgária do século XX. Fãs, ex-craques e autoridades prestaram homenagens no Vasilevski Stadium em Sófia. O atacante Mohamed Salah ultrapassou Didier Drogba e outros veteranos africanos na contagem de gols por seleções africanas, passando a ocupar agora sozinho o 4º lugar entre os maiores artilheiros do continente, com mais de 65 gols, atrás apenas de Hossan Hassan, com 69, Kinan Piri, com 71 e Godfrey Chitalo, com 79, no ranking histórico da Confederação Africana de Futebol. Salah, capitão do Egito, segue ampliando sua
sua marca com a camisa dos Faraós e já é o maior goleador egípcio em eliminatórias de Copa do Mundo, além de ter deixado Drogba para trás em números totais de gols internacionais. Com o treinador do Egito, Hossam Hassan, ainda à frente na lista, o craque do Liverpool está muito perto de alcançá-lo e pode ascender ainda mais no pódio dos maiores goleadores africanos em breve. O lateral João Cancelo está com acordo encaminhado para voltar ao Barcelona por empréstimo até junho de 2026, segundo o jornalista Fabrizio Romano, que confirmou que o clube catalão já fez proposta oficial ao Al Hilal e que a operação inclui cerca de 4 milhões de euros pagos pelos culés ao time saudita como taxa de empréstimo e apoio salarial. O português deixou claro que só queria o Barcelona, mesmo com a Inter de Milão tendo um acerto verbal com o Al Hilal, e isso pesou na prioridade do negócio. A chegada de Cancelo seria um reforço tático e de experiência para o elenco de Hansi Flick na segunda metade da temporada 2025-2026. A Globo fechou e oficializou os direitos de transmissão dos campeonatos Carioca e Mineiro para a temporada 2026, garantindo a cobertura de 2 estaduais em TV aberta, canais por assinatura, streaming e plataformas digitais do grupo. No Cariocão, a TV Globo e a GETV vão exibir um jogo por rodada. O Sport TV mostrará 2 confrontos por rodada e o Premier terá todas as partidas, com início previsto para 11 de janeiro. No Mineiro, a TV Globo e a GETV também mostram um jogo por rodada na fase inicial e as principais decisões, enquanto o Sport TV e Premier ampliam a cobertura, com todos os jogos de Atlético Mineiro, Cruzeiro e América Mineiro garantidos no pay-per-view. Os 2 estaduais começam no próximo fim de semana e terão ampla exposição em mídias lineares e digitais do Grupo Globo em 2026. No Campeonato Cearense 2026, a Federação Cearense de Futebol anunciou que os árbitros centrais serão submetidos a entrevistas coletivas após os jogos, medida inédita no futebol brasileiro, com o objetivo de ampliar transparência e diálogo sobre lances, interpretações de regras e decisões em campo. As coletivas dos árbitros acontecerão depois das entrevistas dos treinadores e da publicação online da súmula oficial, oferecendo explicações diretas à imprensa e ao público sobre os principais pontos das partidas do estadual. A iniciativa pode servir como referência para outras competições e foi recebida com debates entre jornalistas e torcedores sobre seu impacto na arbitragem. Vamos para um rápido intervalo, já voltamos com a fase final da NFL. Você vai saber todos os jogos que vão acontecer no Wild Card, né? Além de outras notícias de outros esportes. Não sai daí! Visionária Esportes. Voltamos aqui com o Visionário Esportes. Vamos agora para as notícias dos outros esportes. Começamos com o futebol americano. NFL aqui para você. No Sunday Night Football, o Pittsburgh Steelers venceu o Baltimore Ravens por 26-24. Esse jogo foi um jogão, tá? Com um touchdown de Aaron Rodgers nos minutos finais e um field goal perdido no último segundo pelos Ravens, garantindo o título da AFC Norte e a última vaga dos playoffs da NFL. Confira agora a programação dos jogos do Wild Card da NFL 2026, horário de Brasília, tá? No sábado, dia 10, às 6h30 da tarde, tem Carolina Panthers e Los Angeles Rams. Agora são jogos eliminatórios, hein? No sábado também, às 10 da noite, tem Chicago Bears e Green Bay Packers. Domingo, dia 11, às 3 da tarde, tem Jacksonville Jaguars e Buffalo Bills. No domingo, dia 11, também às 6h30 da tarde, tem Philadelphia Eagles e San Francisco 49ers. Às 10 da noite, tem New England Patriots e Los Angeles Chargers. Na segunda, dia 12 de janeiro, às 10 da noite, tem Pittsburgh Steelers e Houston Texans. Denver Broncos e Seattle Seahawks folgam na semana por serem como cabeças de chave, né? Eles são cabeças de chave por terem vencido as suas respectivas conferências. O quarterback do Seattle Seahawks, Sam Darnold, entrou para a história da NFL ao igualar um feito de Tom Brady, liderando sua equipe a 14 vitórias na temporada regular pelo segundo ano consecutivo, algo que só Brady havia feito antes.
E Darnold ainda conseguiu isso por duas franquias diferentes, Vikings e Seahawks. Com a campanha de 14-3 na temporada 2025, ele ajudou os Seahawks a garantirem o título da NFC Leste e a melhor posição de chave nos playoffs, colocando-se em elite histórica da liga ao lado de uma das maiores lendas da posição. Davi Belfort, filho do ex-lutador Vitor Belfort, realizou uma clínica de quarterbacks no Rio de Janeiro, demonstrando técnicas e trocando experiências com atletas brasileiros, enquanto fortalece sua ligação com a comunidade do futebol americano no Brasil. O jovem quarterback, que atua no college football nos Estados Unidos, tem sonho de seguir os passos do pai em destaque esportivo e se tornar o primeiro brasileiro a jogar na NFL na posição, além de inspirar a nova geração da modalidade no país. O tight end Travis Kelce, que também é conhecido como o noivo da Taylor Swift, né? A cantora Taylor Swift, de 37 anos, vive um dos momentos mais comentados da sua carreira, mas ele é um craque também, tá? Após 13 temporadas com o Kansas City Chiefs, período em que se firmou como um dos melhores da história da NFL, isso temos que concordar realmente. Com mais de 1.080 recepções e 13 mil jardas recebidas, sendo o mais rápido da posição a alcançar essa marca. Com o Chiefs ficando fora dos playoffs nesta temporada, Kelce disse que ainda não tomou uma decisão final sobre a aposentadoria. Afirmou que vai passar tempo com a família e a equipe antes de decidir se joga em 2026 ou se encerra a carreira lendária, refletindo sobre o futuro. A expectativa da liga de companheiros é grande, com alguns acreditando que ele possa voltar para mais uma temporada, enquanto outros veem este momento como um possível fim para um dos maiores tight ends da história da NFL. Isso é fato. Travis Kelce, grande na história da NFL. Nos jogos da NBA neste domingo, o Miami Heat venceu o New Orleans Pelicans por 125-106, com Norman Powell se destacando com 34 pontos, liderando a equipe na recuperação após derrotas recentes. No outro confronto, o Los Angeles Lakers bateu o Memphis Grizzlies por 120-114, com Luka Doncic anotando 36 pontos, sendo decisivo nos minutos finais e garantindo o triunfo fora de casa. Ambos os resultados impactam a classificação da conferência, com o Heat e Lakers se aproximando das posições de playoff na temporada regular 2025-2026. No basquete da NBA, a liga proibiu um ritual pré-jogo inusitado do amador Jalen Suggs, do Orlando Magic. Ele vinha começando as partidas com sua faixa de cabeça, o pessoal lá chama de headband, no pescoço. E só depois puxava para a testa conforme entrava no ritmo do jogo. Hábito agora vetado, e a faixa terá de estar na cabeça já no salto inicial. Suggs explicou que a prática não tinha significado profundo, sendo uma adaptação sua inspirada no futebol americano, mas a NBA decidiu que o acessório deve ser usado de forma tradicional por questões de uniformidade e regras de equipamento. A mudança obrigou o jogador a abandonar o costume curioso que virou marca pessoal nas transmissões e entre torcedores. No mercado da NBA, o armador Trae Young e seus representantes estão em discussões avançadas com o Atlanta Hawks sobre uma possível troca antes do prazo final da temporada, mantendo conversas colaborativas para tentar encontrar um novo destino para o 4 vezes All-Star. Fontes apontam que equipes como o Washington Wizards emergiram como destino plausível nos rumores de troca, com negociações envolvendo ativos como o contrato expirante de CJ McCollum para igualar salários. A movimentação ocorre em meio a um cenário em que os Hawks não ofereceram extensão contratual a Young e exploram alternativas para reestruturar o elenco em torno de um núcleo mais jovem com Jalen Johnson, Dyson Daniels e outros. No basquete feminino da China, a jovem Zhang Ziyu, de 18 anos e 2,26 metros de altura, estreou na Liga Profissional, ou WCBA, como eles chamam lá, pelo Shandong Honey Badger, marcando 15 pontos e 6 rebotes em 12 minutos e chamando a atenção pela altura e presença física única em sua primeira partida, empolgando torcedores. Zhang já vinha se destacando desde as categorias de base e pela seleção chinesa em competições internacionais, e agora começa sua trajetória profissional com expectativas altas na Liga Nacional. Vamos acompanhar a carreira dessa garota, 2,26 metros, que negócio absurdo.
Nos jogos da NHL Hockey, neste domingo, o Florida Panthers venceu o Colorado Avalanche por 2-1 em partida marcada por defesas decisivas do goleiro Sergei Bobrovsky e pelo equilíbrio no placar até os minutos finais. Em outro duelo, o Carolina Hurricanes bateu o New Jersey Devils por 3-1 com Nino Niederreiter e Andrei Svechnikov contribuindo com gols importantes e a equipe mantendo sua boa sequência na temporada 2025 e 2026. Os resultados movimentam a classificação da Conferência Leste-Oeste, com Panthers e Hurricanes se aproximando das posições de playoff. Uma triste notícia aqui, né, em relação ao esporte olímpico. O Flamengo anunciou a dispensa do canoísta Isaías Queiroz, multicampeão olímpico e mundial, após o clube encerrar as atividades da canoagem e da equipe paralímpica de remo. Decisão tomada pelo BAP, né, que é o Luiz Batista, né, que é o dirigente lá do Flamengo, que extinguiu o esporte paralímpico no clube. A decisão pegou de surpresa atletas e comissão técnica, e Isaquias, agora livre, pode buscar novos clubes ou projetos paralímpicos nacionais e internacionais para continuar sua carreira. O clube informou que a medida faz parte da reorganização interna e cortes em modalidades olímpicas e paralímpicas, mas não detalhou planos futuros para outras equipes olímpicas e de base. O piloto mexicano Sérgio Pérez gerou repercussão na Fórmula 1 ao declarar que ser companheiro de Max Verstappen na Red Bull foi o pior trabalho que existe na Fórmula 1, lembrando a pressão e o ambiente tenso no time, que sempre privilegiou o tetracampeão holandês. Pérez, que agora retorna ao grid em 2026 com a Cadillac, explicou que mesmo quando estava mais rápido que Verstappen nos simuladores, isso acabava sendo visto como um problema dentro da equipe, refletindo a dificuldade de competir ao lado de um dos maiores nomes da história recente. Ele disse que sabia do desafio ao entrar no projeto e que o carro foi desenvolvido em torno do estilo de Verstappen, tornando a convivência e a busca por performance algo complicado durante seus 4 anos na equipe austríaca. O chinês Guan Yu Zhu foi anunciado oficialmente como piloto reserva da Cadillac para a temporada 2026 da Fórmula 1, integrando o projeto da equipe americana que estreia no grid neste ano. Ele chega após atuar como reserva da Ferrari em 2025 e soma 68 GPs no currículo, sendo o primeiro piloto da China a correr na Fórmula 1. Na Cadillac, Zhu terá o papel de apoio técnico, trabalho no simulador e cobertura caso um dos titulares, Valtteri Bottas ou Sérgio Pérez, não possa correr, além de agregar experiência ao time em sua estreia. A Williams confirmou oficialmente a data de lançamento do seu carro para a temporada 2026 da Fórmula 1, o FW48. A revelação da pintura do monoposto será no dia 3 de fevereiro de 2026, entre os testes de pré-temporada em Barcelona e as sessões de ensaios no Bahrein. A equipe ainda não detalhou se a apresentação será por evento físico ou apenas em redes sociais, mas a data marca um dos momentos-chave da preparação para a nova era de regulamentos da Fórmula 1. O FW48, que será pilotado por Carlos Sainz e Alex Albon, chega após um 2025 promissor, com a Williams terminando na 5ª posição no Mundial de Construtores, e a expectativa é ver o carro completo pouco antes da temporada começar em março. O jovem Arvid Lindblad, que fará sua estreia na Fórmula 1 em 2026 com a Racing Bulls, destacou que sua ascensão meteórica pelas categorias de base, karts, F3, Fórmula 3 e Fórmula 2 tem sido positiva, pois lhe permitiu aprender uma imensa quantidade rapidamente e manter o foco no desenvolvimento a cada etapa da carreira. Porém, ele lançou um alerta realista sobre o próximo passo. A transição para a Fórmula 1 será um dos maiores desafios de sua vida esportiva, especialmente com as novas regras técnicas e demandas maiores sobre o piloto. E ele sabe que terá que trabalhar duro e manter a mente aberta para conseguir acompanhar o ritmo da categoria. O ex-piloto de Fórmula 1, Logan Sargent, lembra dele? Foi confirmado pela Era Motorsport para disputar as 24 horas de Daytona de 2026, etapa de abertura da temporada do IMSA WeatherTech Sports Car Championship, ao volante de um Oreca 07 na classe LMP2, ao lado de Ferdinand Habsburg e Nevin Hall. Essa será a primeira participação de Sargent na icônica Endurance americana, numa prova em que ele sempre desejou correr, especialmente por ser no estado da Flórida, sua terra natal.
A corrida está marcada para os dias 22 a 25 de janeiro de 2026 e Sargent usa a chance como um novo capítulo em sua carreira após sua passagem pela Fórmula 1 e incursões anteriores na categoria LMP2 do IMSA. Vamos para um rápido intervalo, já tem as notícias do tênis, últimas notícias também dos outros esportes e a agenda esportiva do dia. Não sai daí. Visionária Esportes. Voltamos com o Visionário Esportes e vamos às últimas notícias dos outros esportes. Já tem a agenda esportiva do dia, hein? A Confederação Brasileira de Tênis anunciou a convocação da seleção brasileira para o confronto contra o Canadá pela Copa Davis 2026, sem a presença de João Fonseca, que se recupera de compromissos recentes e não foi liberado pelo clube. Na verdade, ele também está lesionado, né? O time terá nomes como Thiago Monteiro, Felipe Meligeni, Rafael Matos e Pedro Boscardin, buscando avançar na competição e manter a boa sequência brasileira no torneio por equipes. O duelo contra o Canadá está marcado para fevereiro de 2026, em sede a ser definida pela Davis Cup. No WTA 250 de Auckland 2026, a dupla brasileira Laura Pigossi e Ingrid Martins foi eliminada após perder um ponto polêmico no jogo decisivo, impedindo que avançassem para a próxima rodada no torneio de duplas. Pigossi e Martins vinham mostrando boa química em quadra, mas não conseguiram superar a pressão do confronto e a derrota encerra sua participação na competição neozelandesa antes das fases finais. O resultado reforça o desafio que duplas brasileiras ainda enfrentam em torneios internacionais, buscando consistência e aproveitamento em momentos decisivos. O mundo do MMA terá um novo capítulo da rivalidade John Jones e Daniel Cormier, mas fora do octógono. Os dois serão treinadores na versão russa do reality show Ultimate Fighter, conhecida localmente como Ultimate Fighter russo. O TUF Russo 2026 terá lutadores locais competindo sob a tutela de Jones e Cormier, que já acumularam clássicos memoráveis no UFC e agora vão levar sua experiência e rivalidade histórica para o campo de treinamento e estratégias do reality show. A produção promete conflitos, desafios e bastidores intensos, com fãs acompanhando de perto o reencontro dos dois ex-campeões, desta vez fora do cage, mas ainda frente a frente em competição intensa. Interessante isso aí, hein? O campeão peso mosca do UFC, Alexandre Pantoja, passou por avaliação médica e foi confirmado que não precisará de cirurgia no braço, mesmo após o trauma sofrido em combate recente. Com tratamento conservador e fisioterapia, Pantoja planeja retornar aos octógonos em meados de 2026, mirando manter a defesa de seu cinturão e retomar a agenda de lutas internacionais. O brasileiro destaca que está confiante na recuperação completa e que pretende aproveitar o período para aprimorar condicionamento e técnicas, visando manter o nível de performance que consagrou na divisão dos moscas. Na verdade, ele perdeu o cinturão, né, para o Joshua Van, né? Então vamos ver se ele vai conseguir recuperar. A Liga Venezuelana de Beisebol Profissional foi suspensa por tempo indeterminado após a prisão do presidente Nicolás Maduro pelos Estados Unidos em uma operação militar que gerou instabilidade no país e levou a cancelamento dos jogos e da rodada de playoff programada, enquanto a situação de segurança é reavaliada. A decisão da Liga, anunciada pelo presidente da Liga Venezuelana de Beisebol Profissional, foi tomada para proteger jogadores, torcedores e equipes em meio à incerteza política e social, e a possibilidade de retomar o torneio será avaliada dia a dia, conforme o desenvolvimento dos acontecimentos. Chegamos à agenda esportiva do dia 6 de janeiro de 2026. Nossa fonte é sempre o site ondeassistir.net.br. Bora lá! Começamos com a Copa Africana de Nações. À 13h tem Argélia e República Democrática do Congo. Transmissão do YouTube do Esporte na Band em TV aberta, Band Play e Band Esportes. 16h tem Costa do Marfim e Burkina Faso. Transmissão do canal do YouTube do Esporte na Band, Band Play e Band Esportes. Futebol brasileiro, 19h começa o Campeonato Catarinense com Chapecoense e Brusque. Transmissão do canal Sportnet. 19h também tem Campeonato Cearense com Maracanã e Ferroviário. Transmissão do canal do YouTube da Federação Cearense de Futebol, TV e TVC, e lá além do canal TVC do Ceará. 20h tem Campeonato Paranaense com São Joséense e Galo Maringá. Transmissão do canal GOAT. 20h tem Campeonato Catarinense com Santa Catarina e Camboriú. Transmissão no GE TV.
Futebol espanhol, 3 da tarde, tem Copa do Rei com Granada e Raio Vallecano, transmissão na ESPN 2. 5 da tarde tem Premier League, esse jogo é importante, hein? West Ham e Nottingham Forest, transmissão na ESPN, é o Nuno Espírito Santo treinando o West Ham, enfrentando o Nottingham Forest, que pode acabar fazendo com que o Nuno Espírito Santo seja demitido pela segunda vez. Ele tinha sido demitido no Nottingham Forest, pode ser demitido no West Ham. É impressionante. Vamos ver se vai acontecer isso mesmo, mas esse jogo vai acontecer hoje, 5 da tarde. Futebol italiano, 11 da manhã tem Série A italiana com Pisa e Como, transmissão no Disney+. 2 da tarde tem Lecce e Roma, transmissão na ESPN 4. E às 15:05 tem Sassuolo e Juventus, transmissão na X Sports e no Disney+. Futebol europeu, 15:05 tem Taça da Liga de Portugal com Sporting e Vitória de Guimarães, transmissão na ESPN 4. 5 da tarde tem Campeonato Escocês com Rangers e Aberdeen, transmissão do canal GOAT. Futebol de base, Copa São Paulo de Futebol Júnior. Vamos lá, tem muito jogo aqui, ó. 15:09 da manhã, América Mineiro e Inter de Limeira, transmissão no YouTube do Paulistão. 11 da manhã, CSA e Bahia, transmissão no X Sports. 15:01, Flamengo de Guarulhos e Capivariano, YouTube do Paulistão. 1 da tarde, Santa Fé e Volta Redonda, YouTube do Paulistão. Tanabi e América de Natal no mesmo horário, canal do YouTube do Paulistão. No mesmo horário também, Bandeirante de Birigui e Botafogo de Ribeirão Preto. Transmissão no YouTube do Paulistão. Juventus, o Juventus da Moca versus o São Bento, canal do YouTube do Paulistão também. 3 da tarde tem Guanabara City de Goiás e Vasco da Gama. Transmissão da Record News e no X Sports. No mesmo horário tem Rio Branco do Espírito Santo e Vitória. Transmissão no canal do YouTube do X Sports. 3:15 tem Atlético da Bahia e Chapecoense. Transmissão no canal do YouTube do Ulisses TV. No mesmo horário tem Sobradinho do Distrito Federal e Goiás. Transmissão no canal do YouTube do Paulistão. Também no mesmo horário tem Tunaluz e Santa Cruz. Canal do YouTube do Paulistão. Cascavel e Retrô. Transmissão também no canal do YouTube do Paulistão. 5:15 da tarde tem 15 de Jaú e Trindade de Goiás, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. No mesmo horário tem I9 Futebol Clube e Velo Clube, transmissão do canal do YouTube do Paulistão. Transmite a maior parte dos jogos, né? 6 da tarde tem Comercial de Ribeirão Preto e Noroeste, transmissão no canal do YouTube do Paulistão também. 6:15 tem Francana e Barra de Santa Catarina, e canal do YouTube do Paulistão. 6:50 tem Assisense e Guarani, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. 7:15 Grêmio Prudente e Olímpico de Sergipe, aonde? Canal do YouTube do Paulistão. 7:30 da noite tem Luverdense e Corinthians, transmissão no canal do YouTube da Cazé TV. 8:15 da noite, Atlético do Piauí e América Mineiro, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. 8:30 da noite tem Patos e Cruzeiro, transmissão no X Sports. 9 da noite tem Maricá e Atlético Paranaense, transmissão no canal do YouTube do Paulistão. No mesmo horário, Naviraiense e Atlético Clube, também canal do YouTube do Paulistão. E às 9:30 da noite, aqui fechando, Carajás e Ceará, transmissão no canal do YouTube da Cazé TV. Futebol Society, 6 da tarde, Kings World Cup Nations, né? A Copa do Mundo, Kings Cup, né? França e Argélia, transmissão da Cazé TV e no N Sports. Às 7 da noite tem Peru e Espanha, Cazé TV, X Sports e N Sports. Basquete, 9 da noite tem basquete universitário com Louisville e Duke, transmissão na ESPN 3. 11 da noite tem Texas e Tennessee, transmissão também na ESPN 3. 10 da noite tem NBA com Minnesota Timberwolves e Miami Heat, transmissão no Prime Video. 1 da manhã tem Sacramento Kings e Dallas Mavericks, transmissão no Prime Video. Vôlei, 6:30 da tarde tem Superliga Feminina de Vôlei, voltando depois das festas de fim de ano, né? Voltando aí com Mackenzie e Minas, transmissão no VBTV. 8 da noite tem Maringá e Fluminense, transmissão no Sport TV 2. 9 da noite tem Brasília e Praia Clube, transmissão no VBTV. 7:30 da noite, Superliga B Feminina, Pinhalense e Flamengo, YouTube no canal Brasil. Ok. NHL, 9:30 da noite, New York Islanders e New Jersey Devils, transmissão na ESPN 2. Tênis, 7:30 da noite, WTA 250 de Auckland, segunda rodada no Disney+. 8:30 da noite tem United Cup com Polônia e Holanda no canal N Sports.
10 da noite, ATP 250 de Brisbane, segunda rodada no Disney Plus. E no mesmo horário, WTA 500 de Brisbane, segunda rodada no Disney Plus. E assim, minha gente, vamos chegando ao final de mais uma edição do Visionário Esportes. Obrigado pela sua companhia, pela audiência e pela sintonia neste dia de reflexão, fé e esperança. A palavra que nos acompanhou hoje, está em Salmos 37, versículo 25. Fui moço e agora já sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. Hoje refletimos sobre não se abalar quando for demitido. Então nós tivemos várias notícias de demissões aqui, né? A perda de um emprego pode gerar medo, insegurança e dúvidas sobre o futuro. Mas ela não anula as promessas de Deus nem o cuidado dele conosco. Quando um ciclo se encerra, Deus continua trabalhando nos bastidores, preparando novos caminhos, novas oportunidades e novos aprendizados. Que você termine esse dia com o coração fortalecido, lembrando que o justo não é abandonado e que Deus permanece fiel, provendo, sustentando e conduzindo cada passo, mesmo nos momentos mais difíceis. Confie, aquilo que parece um fim pode ser apenas o início de algo melhor. Você pode ouvir a reprise hoje às 6 horas da tarde aqui na programação da Rádio Visionária. Também acompanhar o programa pelas suas plataformas digitais favoritas, Spotify, Deezer, Amazon Music e YouTube Music. O programa também é transmitido pela Luar Rádio Web e Nossa Rádio Vida, ambas de Teresina, no Piauí, pela Rádio Sonora da cidade de Ilhota, em Santa Catarina, nas frequências AM 1040 kHz, FM 102,9 e ondas curtas, e pela Londrina Web Rádio de Londrina, no Paraná. Eu sou Manuel Rodrigues, agradeço de coração pela sua audiência e desejo a você um dia abençoado com fé, esperança e confiança na provisão de Deus. Se Deus quiser, amanhã às 9 horas da manhã estaremos juntos novamente. Até lá!